E aí galera, beleza? Vim trazer mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou contar uma história pra vocês que todo mundo sempre me pergunta. E eu lembro que uma vez quando eu comecei o canal, eu tinha um vídeo falando sobre isso. Aí depois eu excluí esse vídeo porque não sei, não tinha gostado muito dele. E então eu não sei se eu já falei pra vocês em outra ocasião, mas eu vou tentar explicar direitinho e rápido como que eu vim parar aqui em Leiria. Para todo mundo que me pergunta, eu moro na cidade de Leiria, em Portugal. Então eu nem sabia que essa cidade existia. As minhas primeiras opções em questão de Portugal seria Porto e talvez Lisboa, mas Porto era a minha opção primeira. E então como que foi? Pra já eu vou explicar por que eu vim parar em Portugal. Em meados de 2012, 2013, uma amiga minha, a gente trabalhava juntas e tudo, e o marido dela e ela resolveram ir para os Estados Unidos. E como assim, naquela época eu não tinha filhos ainda, tudo, então eu pensei, vou, porque era um lugar melhor e tudo, e eu sempre quis ir para os Estados Unidos e morar fora e tudo, principalmente para aprender um inglês melhor, assim. E só que nesse meio tempo eu engravidei e aí eu tive a Sara. E aí o que acontece? Os Estados Unidos é um lugar ótimo, eu ainda acredito nisso, só que a situação de você se legalizar lá é muito complicado, muito difícil. Então você passa meio que a vida inteira, sei lá, nessa situação de irregularidade. E isso pra mim era uma coisa assim, que até se fosse eu sozinha eu poderia pensar, mas já que com filho, tudo, pra mim, Samara, não recrimino quem vai, super apoio, assim, né, a pessoa tem que fazer o que ela acha que é certo na vida, mas pra mim não dava. Então, eu comecei a pensar em outras possibilidades. Que eu queria sair do Brasil, eu já sabia fazia tempo, porque eu já estava cansada e todos aqueles motivos que eu já fiz um outro vídeo falando porque eu saí do Brasil. E comecei a pensar. E eu me lembrei que, né, uma vez eu tinha visto uma reportagem ou alguma coisa do tipo falando de cidadania italiana, e eu sempre soube que eu sou descendente de italianos e tudo. E aí eu comecei a pesquisar bastante sobre isso. E pesquisando, vi que, né, tinha os grupos no Facebook, várias pessoas que orientavam como tirar, e comecei assim, loucamente ir atrás da documentação para tirar a cidadania italiana. Investi muito tempo, dinheiro, porque assim, para você achar os documentos, quanto mais longe é o italiano ou o seu antecedente, né, que seja português ou italiano ou o que for, para quem não sabe, a cidadania italiana não tem limite, não é como a portuguesa, por exemplo, que são só filhos ou netos. Aqui, a italiana pode ser seu tataravô, que não tem problema. No caso, o meu é meu trisavô, que é o italiano. E então é mais difícil porque você tem que pegar a documentação desde daquela pessoa, do nascimento, casamento e óbito de todo mundo. Isso eu vou falar mais específico no vídeo que eu vou fazer a respeito de como tirar a cidadania italiana, não sendo no Brasil nem na Itália, num país terceiro ou, no caso, Portugal. Mas pronto. Fui atrás de toda a documentação, ajeitei tudo, paguei lá, fui atrás de certidão de nascimento na Itália. E quando eu estava com toda a documentação brasileira, eu já sabia que no Brasil demorava mais ou menos, no estado de São Paulo, 11, 12 anos para fazer essa cidadania. E eu não queria esperar tudo isso de tempo, lógico que não. Então pensei na possibilidade de fazer na Itália. Só que a maioria das assessorias para você fazer na Itália, você vai pagar aí uns 2.500, 3.000 euros, fora passagem, fora outros gastos que você pode ter lá. E então ia ficar muito, muito caro. Eu ia ter que investir aí mais uns 15 mil reais para fazer essa viagem, voltar, ficar esperando a cidadania sair e depois me mudar de cara, era para a Itália que eu ia. Então eu comecei a pesquisar e falei assim, olha, com esses 15 mil eu já poderia dar um belo passo para ir para a Itália, entendeu? Para sair do Brasil, que era o que eu queria. E aí pensando, oramos muito, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou cristã, então eu tenho assim muita coisa que eu faço, eu tento me guiar
pela vontade de Deus e orei muito pra, sabe, Deus me dar um caminho, porque eu já não queria mais ficar no Brasil e a Itália estava se tornando, cada vez que eu pesquisava as coisas, eu tava vendo que você tinha que falar italiano, eu tava fazendo aula de italiano, inclusive, só que ia demorar muito e eu não tava com vontade de esperar todo esse tempo. Foi quando, numa das pesquisas, eu vi que em Portugal eles aceitavam um Enem, aceitavam, né, você fazer uma faculdade aqui, que tinha um visto de estudo, que com esse visto de estudo você tinha uma possibilidade de trabalho. E aí eu vi o vídeo de uma menina, eu não tô lembrando o nome dela agora, que ela tirou a cidadania italiana dela na Bélgica. Porque a mãe dela morava lá e tudo, e ela acabou indo pra lá e tirou lá e saiu em 6 meses. Aí eu falei, gente, eu já tô com toda a documentação. Se eu for para Portugal, eu posso dar entrada lá em Portugal. Entrei em contato, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um e-mail no consulado italiano aqui em Portugal para saber se eles aceitavam. Ah, beleza, aceitavam, então tava tudo certo, eu iria vir para Portugal. Tinha que conseguir o visto, porque lógico, se fosse para ir sem visto, eu não viria para Portugal, sinceramente. Hoje eu até talvez viria, porque eu gosto muito daqui. Mas se fosse para ir sem visto, sei lá, eu ia para um país que ganha bem e tudo mais. Mas pronto, esse é outro assunto. Não quero causar polêmica aqui no vídeo. A Sara brincando lá atrás com o Daro. Então, o que aconteceu? Fui pesquisar as faculdades. E eu já tinha terminado a minha licenciatura. Aí no Brasil não é licenciatura que fala. Licenciatura é só para professor. Mas aqui todas as faculdades são licenciatura. Tinha acabado de terminar a graduação, só que eu tinha medo de tentar fazer um mestrado. Não sei, sabe, não sentia muita confiança de fazer o mestrado. Então eu falei, vou fazer outra faculdade, mesmo porque a faculdade eram 3 anos e o mestrado era só 2. Eu falei, vou fazer a faculdade porque aí eu tenho visto por 3 anos lá. E aí o que aconteceu? Descobri que com o Enem podia fazer a faculdade, já expliquei no outro vídeo pra vocês como que faz com o Enem e tudo. Só que acontece que todas as faculdades que eu pesquisava, no Porto, Lisboa, Coimbra, todas as faculdades, elas aceitavam o Enem dos 3 últimos anos. E isso era 2016 e eu tinha feito o Enem de 2011. O último Enem que eu fiz foi o de 2011. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar as faculdades que aceitavam um Enem mais antigo. E já achava que eu não ia encontrar, achava. Aí por fim, um dia num blog lá qualquer, eu vi do Instituto Politécnico de Leiria. Entrei no site e eles não falavam que aceitava de 3 anos ou 4 anos, não falava nada. Aí eu mandei um e-mail, falei que eu tinha feito de 2011 e tudo, eles só me perguntaram se era aquele modelo novo, dividido por áreas, né? Porque antes, não sei se vocês lembram, não sei se alguém prestou o Enem, antes eram 63 questões, prova de um dia só e tudo. Depois passou para aquele que é por áreas e são 2 dias de prova, são mais questões, a partir desse aí que eles aceitam. E por um acaso era esse que eu tinha feito. E falei, pronto, é essa aí. Eu queria vir pra cá, não queria nem saber pra onde era, nem nada. Eu queria dar um jeito de vir pra Portugal. Entrei no site, vi lá o curso à distância, falei, vai ser ótimo, porque eu posso trabalhar, posso fazer minhas coisas, tudo. E me inscrevi, deu tudo certo, vim pra cá. Quando eu cheguei, como a faculdade era à distância, eu falei, mesmo assim, eu vou morar no Porto ou em Lisboa, porque tem mais oportunidade de trabalho e tudo, principalmente por oportunidade de trabalho, mas eu não conhecia nada. E aí cheguei em Lisboa, fiquei 7 dias lá, tentei achar algum imóvel. Particularmente, gente, eu sei que Lisboa tem 1001 opções e atrações e tudo mais, como São Paulo aí no Brasil, como todas as capitais. Mas eu, por ser de uma cidade do interior ou alguma coisa assim, eu não me sentia muito bem em Lisboa, achava muito complicado, muita correria, muito assim, afobado. Eu sou uma pessoa muito afobada, e se eu morar numa cidade que nem São Paulo, Lisboa, assim, eu acho que eu fico louca. E eu vim fazer a matrícula aqui em Leiria, que eu tinha que vir, conheci a cidade, achei muito calma, muito tranquila, e o preço dos imóveis também, e assim, foi uma coisa de Deus mesmo, porque eu mandei pra vocês o vídeo, né, tem aí como alugar imóvel em Portugal, e é muito complicado, porque eu não conhecia ninguém aqui, e eu consegui alugar uma casa, que é a casa que eu moro até hoje, sem fiador, sem renda, sem nada. Eu aluguei minha casa com o meu passaporte, e graças a Deus a pessoa que é meu senhorio, né, que é o dono da casa, aceitou minhas condições. Eu fui lá, dei a caução que eu tinha, que eu podia, e ele alugou a casa pra mim, fez um contrato de 3 anos, que é o prazo, seria a faculdade,
e pronto, sabe? Depois eu acabei mudando de planos em questão da faculdade, de tudo, mudei de curso e tudo mais. E assim, a vida da gente dá umas voltas, às vezes a gente vem pensando em fazer uma coisa, mas às vezes essa coisa é só um jeito, né, da gente conseguir um objetivo maior. Eu gastei bastante para pagar a faculdade, não foi barato. Quando você faz inscrição, por você ser estrangeiro, é um valor alto, mas não me arrependo, eu faria de novo. Foi muito bom para mim ter vindo com esse visto, depois o meu marido se regularizou. Vou fazer um vídeo para vocês, todo mundo tá perguntando a respeito do reagrupamento, mais detalhes, como que faz para passar na imigração, porque o reagrupamento só pode ser feito aqui, mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: não coloca uma ideia fixa na cabeça, vou para tal cidade, pronto, acabou, sabe? Chega aqui, sente como que é. Às vezes você é uma pessoa que se adapta melhor numa cidade grande, às vezes você é uma pessoa mais do interior. São vantagens e desvantagens que cada um, de acordo com a sua vida e a sua situação, tem que colocar no papel e numa balança. Porque, por exemplo, Lisboa tem muito mais oportunidade de emprego, tem muito mais lugar para você passear, sair e tudo mais. Só que o custo de vida também é mais alto e, né, são outras situações. Tudo que você vai fazer tem mais concorrência. Da mesma maneira que tem mais oferta de emprego, tem muito mais gente procurando emprego. E numa cidade no interior tem menos oferta, mas também tem menos pessoas procurando. Então, assim, cada um que sabe, até para morar aí no Brasil, cada um mora numa cidade por um motivo, ou porque conhece alguém, ou porque a família é dessa cidade, ou porque foi trabalhar nessa cidade. Então, assim, quando você vai mudar de país, você pensa na sua cabeça, eu já vou mudar de país, que é uma coisa muito difícil. De resto, gente, o que for aparecendo, sabe? Vai pedindo para Deus guiar, se você acredita em Deus, se não, ou qualquer coisa que você acredite. Sabe? Tenta sentir o que está acontecendo, tenta sentir o que é melhor para você. E é o que eu sempre digo, se planejar ao máximo. Principalmente quem tem filho, todo mundo sabe, eu vim primeiro, depois que a minha filha veio, foi um pouco difícil, mas pra mim foi a melhor opção. Talvez você já vai vir com toda a sua família, porque pra você é uma opção mais viável. Esse planejamento talvez demore um pouco mais, um pouco menos, mas cada um sabe o que tá disposto e o que tem condições de passar por esse objetivo, tá bom? Então foi por isso que eu vim parar em Leiria, foi assim uma coisa de Deus, uma grande coincidência. Eu não acredito em coincidência, mas vamos colocar essa palavra. Foi acontecendo, não sabia, e hoje eu adoro essa cidade, eu me sinto muito em casa, eu me sinto muito em paz aqui. Eu converso muito com a minha mãe sobre isso e eu falo, olha, parece que eu já morava aqui a vida inteira. Hoje, quando eu falo de ir para o Brasil, eu penso assim, eu vou visitar um lugar, mas a minha casa é aqui. Eu não fico pensando, eu vou voltar para casa, que é o Brasil, e isso já é uma coisa que é muito... É um sentimento, não tem como eu transpassar para vocês, mas é assim que eu me sinto, como se eu estivesse em casa e aí fosse um lugar que eu vou para passear, que tem pessoas que eu amo demais aí, e é isso. Queria dar um grande beijo pro pessoal, fizeram um grupo lá no WhatsApp, a Janaína Trinchão, e eu agora não tô lembrando o nome das outras pessoas. A Trinchão ficou gravado. Então, um beijo pra você, um beijo pro Fábio que fez o canal e pro Rodrigo também que pediu pra eu mandar beijo. Se eu esqueci de alguém, gente, no próximo vídeo eu mando. E quem gostou desse vídeo, curte, compartilha. E se inscreve aqui no canal, entra lá no grupo do Facebook, a gente tá conversando bastante, às vezes coisas que eu não sei, vocês sabem, porque quando a gente tá planejando essa viagem, a gente vira expert no assunto, e depois algumas coisas eu posso não ter precisado fazer, e, por exemplo, o pessoal tava falando de trazer animal, eu por acaso não tive que ir atrás disso, mas tem muita gente já no grupo que tá sabendo das coisas, então a gente pode compartilhar essas experiências, tá bom? Boa sorte para todo mundo que tá tentando vir, se planeja, tenta fazer o seu melhor, e com certeza, se for a vontade de Deus você tá aqui, e for o melhor para sua família, você estiver vindo com boa intenção, sabe? Não estiver vindo aqui para fazer maldade, para estragar esse lugar tão lindo que é Portugal, você sempre vai ser bem-vindo aqui. Os portugueses gostam muito de brasileiros e sabe que Portugal precisa muito dos imigrantes para continuar crescendo e evoluindo. Então se sinta abraçado
porque esse país é muito, muito bom mesmo. Eu gosto muito daqui e hoje já não sei se eu iria para outro lugar, mas Deus que sabe. Para mim, Deus que sabe onde que eu vou estar amanhã ou depois. Eu tô fazendo a vontade dele. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!